Queria ler com vocês em Lucas capítulo 19. Tão conhecida essa história. Aliás, esses dias eu dei nas crianças. E como Deus tem abençoado a minha vida, eu estudo para dar aula. Eu sei que a Kátia não é diferente. Mas Deus sempre tem uma partinha que fala assim, isso não é para as crianças, não, isso é para você. E eu tenho guardado no meu coração cada ensinamento. Deus é maravilhoso. E como hoje surgiu essa oportunidade, quero compartilhar com vocês. Então, é Lucas capítulo 19. Quem nunca ouviu a história de Zaqueu, né? Vamos ouvir mais uma vez, aprendermos juntos o que Deus tem com esse texto com a gente hoje. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Fixe essa frase. Ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Fixe essa frase. Por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha nós aqui. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse para ele: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Eu anotei aqui, irmãos, 3 passos dessa história. O primeiro passo era o que eu comentei com vocês. Zaqueu queria ver Jesus. Quantas vezes a gente vem para a igreja e não conhece esse Jesus? A gente ouve falar, a pastora Silene falou isso sobre a história de Jó, né? Que a gente serve a Deus, faz tantas coisas boas, mas muitas vezes a gente não conhece o Deus que a gente está servindo. E Zaqueu, ele ficou curioso, ele queria ver quem é esse Jesus que todo mundo fala. Zaqueu não estava doente, mas ele queria ver Jesus. Zaqueu tinha uma posição muito elevada. Era um homem muito rico, mas ele queria ver Jesus. Primeiro passo é a gente ter a vontade de algo. Pode ser que a gente nunca vai conseguir, mas o primeiro passo é querer algo. O que você está querendo essa manhã? Por que você veio aqui hoje? Por que você estava chorando ontem? Por que essa semana foi tão pesada? O que você pediu para Deus? Qual é o nosso primeiro passo? Reclamar? Chorar? Que às vezes não tem nem palavras. Qual está sendo o nosso primeiro passo? O que você está querendo? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? O que você está precisando? Zaqueu, ele queria ver Jesus. E o texto continua falando que, mas sendo ele de pequena estatura, ele tinha um problema. Eu fico imaginando quanta gente que andava ao redor de Jesus. E ele era pequenininho. E a Bíblia diz que, por causa da multidão, ele precisou achar uma estratégia. E, às vezes, por causa de pessoas, às vezes, por causa de problemas, às vezes, por causa de dificuldades, às vezes, por causa do pecado, às vezes, por causa da depressão. Essa multidão que está impedindo a sua vida de buscar Jesus, quem é? Quais são? O que é que está te atrapalhando a buscar a Jesus? O que é? Peça para o Senhor. Dê o primeiro passo.
queira buscar o Senhor. O segundo é, Senhor, é muita gente. O problema está muito grande, eu não consigo parar. Eu não consigo ver acima dos problemas. Está muito difícil. Onde eu tenho que subir? O que eu tenho que fazer? Zaqueu, ele resolveu o problema dele. Ele subiu numa árvore. Ele tinha um problema muito grande. Ele tinha uma dificuldade. E nós? O que está impedindo de eu buscar ao Senhor? É a preguiça? É o cansaço? O que está impedindo? É a multidão de gente falando no seu ouvido? É no serviço? É perseguição? É o comodismo? Estou salvo mesmo, não preciso fazer nada? O que é que está te impedindo de buscar o Senhor? Zaqueu resolveu o problema dele, subiu no sicômoro. Mas é tão maravilhoso que quando Jesus passou, quando Jesus chegou até ele, Jesus olhou para cima. Mas Zaqueu precisou primeiro querer ver Jesus. Depois ele tomou uma atitude. Vocês perceberam que o resto foi Jesus que fez? Jesus chamou Zaqueu pelo nome dele. Jesus te conhece, irmãos. Às vezes a gente está tão bitolado com a nossa dificuldade, com a nossa tristeza, com os nossos problemas, que a gente nem para pensar que Jesus está vendo tudo. E Ele sabe como resolver. E Ele sabe o que fazer. E a gente não sobe na árvore. O salmista diz, lá no Salmo, quero ler com vocês. Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Mas ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e da terra. Está cheio de problema, está com um monte na tua frente, difícil de atravessar. O que o salmista fez? O meu socorro vem do Senhor. Busque ao Senhor. Jesus chamou Zaqueu pelo nome e não só chamou. Eu quero ir na sua casa hoje. Eu quero ir lá na sua casa. Ou é no seu trabalho. Aonde está um monte de problema? É lá na sua igreja? É lá na sua casa? Eu quero ir lá com você, porque é lá que eu vou te dar estratégia, lá no meio do seu problema, é lá no meio da dificuldade. Às vezes o problema não está na casa, mas está na nossa cabeça. Aonde está o monte de problema que você tem? Entregue ao Senhor, busque ao Senhor. E depois que Zaqueu desceu correndo. E tem uma versão da Bíblia que eu acabei não pegando, mas diz que ele abraçou Jesus gostoso. Acho tão lindo isso. Ele nem conhecia Jesus, mas ele viu que Jesus conhecia ele. Ele abraçou Jesus gostoso. E quando Jesus falou, hoje eu quero ir na sua casa, ele, vamos. Só chegando lá, depois de todos esses passos de Zaqueu, ele não só permitindo o Senhor entrar na casa dele, entrar na vida dele, ele também se arrependeu pelas coisas que ele fazia e disse para Jesus, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele consertou algumas coisas que estavam erradas na vida dele. E aí sim Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Que o Espírito Santo possa tratar com a sua vida. Ele sabe da necessidade de cada um. E se ele colocou essa palavra no meu coração, eu tenho certeza que na minha vida foi tratada. E que você permite que o Espírito Santo trate na sua vida.
E que possamos buscar sempre ao Senhor. E quando a gente busca ao Senhor, vem problemas, vem dificuldade. Mas sabe que é tão maravilhoso ver os problemas acontecendo. E o Senhor, ao mesmo tempo, diz: eu estou com você. Isso é maravilhoso, ver as coisas acontecendo, ver os problemas. Ontem, o Cris viu o demônio falando com ele. Enquanto ele pregava, chegou um homem na cara dele e ficou enfrentando ele. Será que eu aguentaria, enquanto eu estou falando do amor de Deus, vem alguém possuído do demônio olhando para mim, na minha cara? Não foi comigo, foi com o Cris. E ele teve sabedoria e não parou de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Que quando vier o nosso momento, que a gente possa estar fortalecido. Porque quando a gente está com o Senhor, esse monte de problema, esse monte de dificuldade se torna simples. Porque o Senhor está com a gente. Amém?